Bom, pessoal, vamos lá. Primeira questãozinha que a gente vai resolver é essa questão de número 5. Ó, a questão fala o seguinte: a tensão U nos terminais de um gerador é dada pelo gráfico U igual a F de I, né? Como se fosse o seu Y igual a F de X, beleza? Nós temos aí a DDP no eixo Y em função da corrente elétrica no eixo X, no eixo horizontal. Então percebam que conforme a corrente aumenta, a minha DDP diminui. Então, é um gráfico de uma função de primeiro grau com coeficiente angular negativo. Então, sem a questão ter falado que é um gerador, você tinha que lembrar já que este gráfico é de uma função com coeficiente angular negativo. Então, opa, E não, né? U. Então, o nosso U é igual a E menos RI, né? Força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente elétrica. Então, esta daqui é a sua função, né? Essa é a sua função, tá legal? Então, analisando, você percebe que a DDP começa em 28, quando a corrente é meio, e ela reduz. Aí, quando ela vale 8, sua corrente vale 5,5, tá legal? Então, vamos ver o que a questão vai pedir, hein? Ó, na letra A pergunta é: determine a resistência interna deste gerador. Eu vou dar um. Eu vou jogar para cá, porque aí fica melhor, né? Opa, deixa eu tirar isso aqui da frente. Porque a gente tem mais espaço para resolver. Então eu vou recortar o gráfico que a gente vai usar bastante. Beleza. E aí eu starto o programa aqui, porque aí a gente consegue resolver aqui mesmo, ó. Melhor. Belezinha, vamos lá, gente. Na letra a pergunta é a resistência interna do gerador, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui em cima para vocês a equação característica para a gente não se esquecer. O é igual a força eletromotriz menos RI. Então vamos lá. Na letra A, a pergunta é resistência interna. Então, olhando esta situação, eu tenho que pensar assim: bom, eu preciso do meu R. Se eu tiver o I, o U e o E, eu mato a questão, certo? E agora eu quero saber de vocês aí como que vocês fariam isso aí. Olhando um gráfico, né, claro. E aí, pessoal? Tô esperando. Estão me ouvindo? Sim? Beleza. Vou ver o que vocês acham aí. Tá bom, vou esperar, Duda. Mas se você usar I igual a E sobre R, Duda, você vai considerar que a DDP é zero, certo? Ah, você está igualando. Ué,
Isso é um circuito ideal ou é um gerador? É um gerador. E no gerador você tem a TDP do circuito e você tem a força eletromotriz. Certo? São duas coisas diferentes. Não pode fazer área, Rafa. Não pode. Olha a pergunta. A pergunta é o R. Gente, eu expliquei isso em aula para vocês ontem. Anteontem, quer dizer. O R é o que da sua função? O que ele é? O angular, Duda. O angular. Coeficiente angular da reta. Então você pode usar a tangente do ângulo alfa, porque ela é numericamente igual ao seu coeficiente angular, ao seu A, né? Ou M, não sei como é que vocês costumam chamar aí. Então, se o seu alfa está aqui, tangente dele, cateto oposto sobre cateto adjacente, então o seu Rzinho, vou colocar aqui que é numericamente igual ao Rzinho também, vai ser cateto oposto, que é 20, sobre cateto adjacente, que é 5. Isso nos dá um valor de 4 ohms de resistência interna, né, pessoal? Tudo bem? É o ângulo que a reta faz com a horizontal, Duda. B. A força eletromotriz desse gerador. Vamos lá. U é igual a E menos RI. Agora ficou fácil, né? A resistência é sempre a mesma. O que está mudando é a DDP e a corrente. Então você precisa escolher um ponto do gráfico, né? Eu vou escolher aqui, porque esse ponto é o ponto que eu tenho o menor valor de U e U de I. Você podia ter escolhido aqui, tá? Eu vou escolher esse ponto B aqui, ó. Ponto B. Tá bom? Eu vou tirar os dados dali. Então, o nosso U é 8. Nossa força eletromotriz não sabemos. Menos 4. A corrente elétrica ali é 5,5. Então, dando continuidade, o nosso E será 8. Mais quanto? Bom, nossa conta ali é 4 vezes 5,5, 22. Então, o nosso E vale 30. Faz sentido, né? Por que que faz sentido nossa força eletromotriz valer 30? Se você olhar quem esse cara é na função, ele é o coeficiente linear da reta. E o coeficiente linear da reta, ele nos dá o ponto de cruzamento do gráfico com o eixo y. Ele é o ponto do plano cartesiano y, opa, 0y. 0 y. O que significa? Significa que ele me dá o valor quando o x é 0. Se aqui já é 28 e o gráfico inicia aqui, a gente sabe que se eu prolongar, ele vai cortar o gráfico mais ou menos aqui, que é acima de 28, então deve ser mais ou menos 30 aí mesmo. Poderia sim, Matheus. Pode pegar aqui, ó, o 28,5. Tá bom? 28,5. Porque isso aqui é uma reta.
Mas nesse caso só tem dois pontos que você conhece os valores de U e I, né? Então, ou esse ponto inicial ou é o ponto final aqui. Ficou claro isso aqui, galera? Ficou claro o raciocínio do coeficiente linear ou não? Sim? Legal. Bacana. Então, essa foi a B. Vamos dar uma olhadinha na C. O que a letra C pede? A corrente do curto-circuito. Bom, na segunda-feira eu expliquei para vocês que a corrente de curto-circuito ela é o valor de corrente máxima que o circuito aguenta. E esse valor de corrente máxima existe quando a minha DDP ela vai para zero. Então é quando esse gráfico corta o eixo horizontal. Quando a minha DDP se esgotou, minha corrente é máxima. Então, utilizando a equação característica, U é igual a E menos RI. Eu quero saber o ICC, então eu tenho que jogar zero no valor da DDP. A minha força eletromotriz já sabemos que é 30. A resistência interna vale 4. Então dá para calcular a corrente de curto-circuito. Então menos 4 vezes I vai para lá. 4 vezes a corrente de curto-circuito igual a 30. Então a minha corrente de curto-circuito, vamos ver quanto vai dar isso aí. 30 dividido por 4, 7,5. Então 7,5 ampere. Também está fazendo sentido de acordo com a situação apresentada. O gráfico está descendo, só que a gente não sabe aonde que ele vai chegar aqui na corrente. Com certeza tem que ser um valor maior que 5,5. Ou seja, 7,5 é um valor maior que 5,5. Então, como se o gráfico estivesse passando aqui, que é quando vale zero, então tá batendo com os conceitos. Tá certinho. Alguma dúvida nesse item C, galera? Ainda bem que eu mutei o fone, hein, gente? Desculpa aí. Nenhuma dúvida? Beleza. Então vamos dar sequência. Vamos ver a D. A tensão quando I é 2,5. Então tá bom, vamos lá. Tensão é a mesma coisa que DDP, só que apenas a parte positiva, né? Pera aí, gente, vou espirrar de novo, acho. Ai, ai. Vamos lá. Então ele quer a tensão. A pergunta é: quando o meu I. Nossa, o que eu fiz aqui, galera? Fala pra mim. Igual. Nossa senhora. A pergunta é quando o nosso I for 2,5. Tá. Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Olhando o gráfico, veja. 2,5. Vou até fazer aqui de vermelho. 2,5 eu não sei onde é, mas é mais ou menos por aqui, né? Certo? Então eu tenho que ter um valor aqui de U, que eu desconheço, ok? Então, deixa eu só pontilhar isso aqui para não ficar confuso na cabeça de vocês. Então tá, a pergunta é esse U aqui, né? É esse carinha aqui. Quando este I aqui for 2,5. Então, o que a gente pode utilizar aqui? A gente já sabe o nosso valor de I. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Equação característica. Nosso valor de I. Já sabemos o valor da resistência interna, que também não muda, e do E. Só calcular o U, gente. U igual. O E, que a gente já sabe que é 30, não vai mudar. São informações intrínsecas à equação característica, tá? Sempre o E e o R são inalterados. Menos o U, que é o R, desculpem, que é 4 vezes 2,5. Então isso aqui vai dar 30 menos. Bom, 4 vezes 2,5 dá 10, né?
30 menos 10. Então, a nossa DDP, quando o I for 2,5, é mais ou menos ali 20 volts. Então, vamos ver se bate com a nossa expectativa aqui, ó. 28 tem que ser menos que 28. Então, 20, tá beleza, tá dentro do esperado. 20 volts aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com o item D? Não? Tá legal. Vamos ver a letra E. Vamos ver a letra E. A letra E pergunta aí, a corrente quando U for 20. Bom, então, acabou, né? O U dando 20, a gente já sabe que a corrente é 2,5. Então, você vai só fazer uma respostinha aí quando U for 20. Por consequência, a corrente é igual a 2,5. Facinho, né? De boa, bem de boa. Alguma dúvida, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, acho que não. Não tem. Nenhuma. Beleza. Galera, vocês me dão só um minutinho, que eu já volto, rapidinho. A gente vai, ó, para quem quiser vendo, a gente vai fazer a questão de número 6, tá bom? Questão de número 6 aqui, ó. É a que tá logo em sequência na página 104. Então me dá um minutinho que eu já volto, tá? Vai ser bem rápido. Últimos dias aí, meu nariz tá péssimo. Então, por isso que eu tenho que ficar saindo às vezes, tá? Mas peço desculpas por isso, tá? Mas vamos dar uma olhada na questão número 6. Vou fazer o mesmo esqueminha, tá? Vamos lá, pessoal, mesmo esqueminha. Vamos dar uma olhada aí na questão, ó. O gráfico abaixo representa a tensão dos terminais de um motor elétrico em função da corrente que o atravessa. Legal, é um motor elétrico. Ele não falou qual é o tipo dessa máquina. Ou seja, ele não falou se é um gerador ou se é um receptor. Como que eu identifico pelo gráfico? Olhando. A reta não é crescente, então minha função tem coeficiente angular positiva. Portanto, dentre as duas equações características de gerador e receptor, aquela que tem o coeficiente angular positivo é do receptor. Professor, não vou lembrar disso. Tem um outro jeito de lembrar? Tem. Você identificar o que está acontecendo na situação em relação à tensão e à corrente. Conforme a corrente cresce, a TDP aumenta. Então, conforme aquele aparelho recebe corrente passando por ele, ó, pronto, recebe corrente. Está recebendo corrente de uma fonte de energia elétrica. Então, se recebe a energia elétrica, primeiro é um receptor. Está recebendo a energia elétrica. Tem como você pensar assim também. Então, U é igual a E mais R vezes I. Equação característica de um receptor. Legal, tá aqui. Vamos ver o que as
as letrinhas pedem. Sua força contra eletromotriz, o Ezão linha, né? Então, ele quer isso aqui, o Ezão linha. Vamos lá, galera, vamos lá. O nosso Ezão linha é o nosso coeficiente linear da reta, né? Esse cara aqui. Ele é, dentro do gráfico, o ponto no plano cartesiano de par, cujo seu par ordenado é o nosso valor 0, y. Ou seja, ele me responde direto onde o gráfico corta o eixo y. Não é? Então, olhando aqui a questão, o nosso coeficiente angular da reta é o 4 volts, né? Então, nós temos aqui na letra A, eu vou até fazer a correlação que a nossa força contra eletromotriz é numericamente igual, quando a gente fala de funções, ao nosso B. Aqui B, professor, o B do termo geral da função do primeiro grau. F de x é igual a AX mais B. Não é? Tá aí. Então é igual ao nosso B, é o termo sozinho. Portanto, a gente pode concluir que a nossa força contra eletromotriz, olhando o gráfico, vale 4 volts. Pessoas, vamos lá. Dúvidas? Aí, galera, quanto antes você se acostumar com a ideia de que função é física também, você vai estar melhor em gráficos. Caso você ainda não tenha isso em mente, sua vida em gráficos de física vai ficar bem difícil. Então, retome o estudo de funções. Peço novamente, tá? Vamos ver a B? O que a B pede? A resistência interna. Pessoal, do mesmo jeitão, né? Só que aqui, você vai ter que traçar uma reta, né? De orientação. Porque aqui, você vai ter que achar a inclinação da reta, né? O que a Duda mandou aqui? Também poderia usar a relação U é igual a E. Duda. Vamos lá. Quando você, de novo, igual aquela hora, quando você iguala a DDP com a força eletromotriz, você está afirmando que o seu gerador ele tem a mesma força eletromotriz do que o circuito todo. Isso conceitualmente está errado. Porque uma coisa é a energia elétrica que o circuito dá, outra coisa é a energia que aquele aparelho tem, né? Uma pilha de 2 volts, 1,5, desculpa, 1,5 volt, é diferente de uma tomada de 110. Tudo bem? Olha lá, perguntinha é o nosso querido R, nossa resistência interna. Então a gente vai olhar para o ângulo, pois lá em matemática você aprendeu que a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal é numericamente igual ao coeficiente angular A. Né? Coeficiente angular A. E o coeficiente angular A corresponde ao nosso querido Rzinho. Numericamente igual ao nosso Rzinho. Então, o nosso Rzinho será quanto? Vamos ver? Cateto oposto, né? 12 sobre o nosso cateto adjacente 6. Então, isso aqui vai me dar 2, né? 2 o quê? Ohms. 2 ohms de resistência interna, galera. Foi sim ou não? Lágrimas, choro, sofrimento, reclamações. Vamos lá, gente. Conversa comigo. 12, né, Duda? 12. Seu horizontal está aqui. Seu cateto oposto é isso aqui.
Isso aqui é um triângulo. Tudo isso aqui fecharia um trapézio, né? Tudo bem? Não dá para fazer tangente em trapézio. Triângulo. Então, aqui 16 menos 4, 12. Beleza? Cuidado, hein? Quem tinha perguntado era a Júlia ou a Duda? Era a Duda. Mas a Júlia talvez estava com a mesma dúvida. 12. Tá bom, então vamos ver a C. Ô, caramba. Aqui. C. A DDP em seus terminais quando o I é 4,5. A DDP é a tensão, né? Quando o I valer 4,5, vamos olhar no gráfico mais ou menos onde é, ó, 4,5. Mais ou menos. Ó, aqui é 5, né, que é metade. 4,5 tá mais ou menos aqui, né? Aqui, mais ou menos aqui. Tem que dar próximo de 12. Certo? A julgar pelo gráfico, né? Deixa só eu fazer novamente o seu pontilhadinho para você não se confundir aqui nas retas. Então, retomando a pergunta é DDP quando o I é 4,5, né? Então, beleza. Quando o seu I aqui tiver valor de 4,5, ficou bem coladinho aqui, mas eu vou tentar fazer pequenininho, ó. 4,5. A sua DDP você não sabe, o seu U. Então, vamos ver quanto que dá? Bom, já sabemos o E' e o R', que é a resistência interna. Então, facilmente aplicando aqui a equação, a gente mata essa perguntinha aí. Então, aqui é R vezes I, E', R'. O seu U é a pergunta, DDP. O E, que é a força contra eletromotriz, já sabemos que é 4. Mais resistência interna, que também já sabemos que é 2. Vezes o I, que é 4,5. Então, o seu U é 4 mais 2 vezes 4,5, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Olha só, pertinho do 12, né? Bem coladinho no 12. Então, beleza, tá condizente com o que a gente vem analisando aí. Então, aqui dá 13 volts. Alguma dúvida, galera? Sem dúvidas, legal. Vamos ver a letra D? Não tem letra D. Acabou aí o exercício. Tá bom? Então, galera, olha só. Realmente, essa parte de gerador-receptor ela é mais conceito com análise gráfica. É bem de boa, tá? O negócio aperta mais na próxima apostila que você vai associá-los. E aí a análise fica mais complexa, tá? Mas, a princípio, se você pegar muito bem essa base, o que vai vir depois não vai ficar tão difícil não, tá bom? Então estuda bastante isso. Vou colocar para vocês hoje os exercícios a serem feitos acerca disso. Então façam, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, não vai fugir disso que a gente acabou de fazer, beleza? Não vai fugir. Ó, começa aqui, 31. 31, 32, 33, 34, tudo conceitual. Aí começa, ó, gráfico. Para você analisar. Gráfico, 36 tem a ver com o gráfico. Simbologia, conceito, gráfico de novo. Análise de quantidade de carga que você já conhece, só que é aplicada à bateria, só porque bateria é um gerador. Gráfico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gráfico. Tudo bem? Conceito. Então, é sempre assim. Beleza? É isso, pessoal.